Hoje, gente, nós vamos falar sobre redação, né? Algumas pessoas eu sei que estavam na live anterior. Eu já vi que tá a Fernanda, acho que a Mariana não sei se estava, mas algumas já estavam na live anterior. Então, né, a gente já tinha deixado marcadinha aí a aula de redação, ela entrou mais gente. Muito bem. Boa noite, boa noite. Isso daí, alguém já falou, vamos lá, ó. A Mariana, acho que até mandou um direct pra gente, acho que eu que respondi para ela. Olá, boa noite, me chamo Mariana, formada recentemente em pedagogia. Fiz meu primeiro concurso para a PEB, para a Prefeitura de Diadema. Olha, classificada, mas começarei a estudar em São Paulo para uma classificação. Isso aí, bora estudar, Mariana. Bora estudar. Ixi, gente, vocês Bárbara, escutaram a Bárbara, minha notificação? amiga. Ah, é? Sim, É, fala, Laine. Bárbara. Que legal. Seja bem-vinda, Bárbara. Vamos lá, muito bem. O pessoal está chegando. Gente, para quem não me conhece, né, vou fazer as devidas apresentações. Meu nome é Cristiane, sou pedagoga, professora de educação infantil, coordenadora pedagógica dos cursos do Acolher Instituto. O Acolher Instituto está na cidade de Guarulhos desde 2005, né? O ano passado a gente fez 15 anos aí, daqui a pouco passa muito rápido, em julho estaremos completando 16 anos, né? Já vamos sair do debutante. Atuo também como professora de SEI da Prefeitura do município de São Paulo, também há 15 anos, mais 16 anos, esse ano passo 17. E nos cursos do Acolher, para quem não conhece, olha lá, a Carla está aí, minha amiga. Oi, Carla, seja bem-vinda. Para quem não conhece, né, o Acolher Instituto, a gente atua na área da educação infantil, já mais na educação infantil, né? Iniciamos com um curso de berçarista, que é o nosso carro-chefe, já formamos mais de 1.000 e poucas educadoras, né, com 74 turmas, e agora estamos, né, nesse ano aí com a primeira turma online do curso com aulas totalmente gravadas. Isso é bacana, porque a gente atinge não só a cidade de Guarulhos, e expande para outras cidades. Também temos o curso de cuidador de idosos, e o ano passado nós desbravamos aí para o preparatório para concursos. E a professora Elaine, que está aqui como convidada, é inclusive uma das grandes incentivadoras, né? A gente já tinha esse pedido de alguns alunos, como nossa expertise sempre foi na educação infantil, né, com curso de berçário, de recreação, com um curso de capacitação para educadores da educação infantil, da primeira infância, e o ano passado a gente enveredou aí para os caminhos de preparatório para concurso. Tivemos 3 turmas, veio a pandemia, né, e nós demos uma paradinha, mas agora estamos retomando claro, finalizamos as nossas turmas de maneira online e agora estamos voltando aí para o curso de revisão e esse curso e o tema de redação, né, Laine? Que hoje vai ter surpresa aí, que a Sim. gente já bolou algo aí para a redação, que também foi a pedido dos nossos alunos, ok? Vou passar para a Elaine e aí depois, quem tiver perguntas, deixa eu só falar, coloca aí nos comentários, que no final da live a gente vai destinar um tempo para as perguntas. Já tivemos algumas perguntas que já estão todas anotadinhas aqui, e do decorrer do nosso bate-papo a gente vai respondendo, né, Lan? Sim, com certeza. Palavra é sua. Primeiramente, muito obrigada, Elaine, pelo aceite do convite e Hum, por cada um que está participando aí. Eu que agradeço. Boa noite. Então, como a Cris falou, eu sou a Elaine. A minha primeira formação é comunicação social, então eu sou comunicóloga como primeira formação. Como segunda formação, eu sou psicopedagoga, né? Trabalho com as dificuldades de aprendizagem. E como terceira formação, eu sou pedagoga. Atuo como professora de língua portuguesa no estado de São Paulo. Tenho a clínica de psicopedagogia. Dou aula em cursinho pré-vestibular. E nesse cursinho pré-vestibular também já tivemos várias turmas de preparatório para concurso. Então, a minha
formação e a minha carreira vem muito de encontro à educação, né? E eu tenho essa paixão, né, por aprender e por ensinar a aprender, né? Então, muitos estudos, muitas pesquisas, né? E a minha área de produção textual é uma área assim que eu trabalho há muito tempo, né, como professora de técnicas de redação, e também trabalho como revisora de textos, né? Dou consultoria para trabalhos de conclusão de curso, monografias, né? Então, a escrita me acompanha aí durante muitos anos, né? Então, hoje o objetivo é compartilhar um pouquinho desse conhecimento com todos que estão aqui nessa live. Legal, Laine, muito obrigada, como eu já falei, pelo aceite do convite. E esse tema de redação é um tema que já há algum tempo os alunos estão comentando, né? E nós percebemos, assim, essa necessidade de entender mais sobre redação não é só para concurso, mas também, né, para vestibular, para uma vaga de emprego. Eu até comentei com a Elaine hoje, eu gosto sempre de contar causas, tá, gente? Não liga, não. Mas eu até comentei com a Elaine hoje no nosso bate-papo antes, né, da live, que eu, por exemplo, lá na minha primeira vaga de emprego, quando eu estava no magistério, ainda estudando magistério, eu me lembro de uma diretora que pediu para eu fazer uma redação sobre o que significava criança para mim. Esse era o tema da minha redação. E eu lembro que na época a minha diretora falou assim para mim: nossa, eu te contratei por causa das palavras da tua redação e por causa da maneira que você falou com criança, sobre a criança. Eu até me emocionei. Então, eu brinquei com ela, falei, olha, eu não sei quantas pessoas eu concorri, enfim, eu só sei que eu fui contratada naquele momento pela minha redação, né? Então, a gente percebe o quanto é importante o aluno estar preparado, né? O aluno, não, perdão, a pessoa está preparada para a redação. E aí, para começar o nosso bate-papo, eu gostaria de perguntar para a Elaine, né, para começar, gente. Tudo bem? Pode começar já o bate-papo? Tudo, Já só entrou um mais minutinho. gente? Então tá bom. Entrou a Fanny. Oi, Fanny, A obrigada. Fanny que Entrou é a uma linda, Bruna, né? a querida parceiraça aí do Acolher também, que já também fez live comigo. Tem uma live bem legal dela, gente. Quem quiser, no canal do YouTube do Acolher Instituto, tem uma live que a gente fez junta. Tem aí no IGTV, acho, do Insta, deve ter, já faz um tempinho, sobre sugestões de brincadeiras para a quarentena. Depois procurem lá no canal que tem umas dicas bem legais. A Fanny fez ao vivo aí alguns brinquedos bem bacana. Fica aí de dica. Legal. Oi, Bernadette também, querida, uma ex-aluna nossa. Muito bem, adoro quando essas ex-alunas aparecem. A Bruna, que é uma amigona. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Lã, então vamos lá. Começando, né, o nosso bate-papo, vamos ao assunto. Uhum. Pensando, né, que o tema de hoje é redação. Afinal, o que é redação? Você pode aí conversar conosco um pouquinho? Sim, com certeza. A redação, na verdade, muitas pessoas pensam que redação é um texto qualquer, né? É escrever, né? Mas, na verdade, redação vem do verbo redigir, né? E redigir é exprimir por escrito aquilo que se concebe, aquilo que você deseja externar, né? Suas ideias e seus pensamentos, né? Então, é bem mais, né? Como dizem, né? A questão é bem mais séria, né? Redigir é mais sério do que apenas escrever, né? Exige, né, uma organização. Né? Então, redação é tudo isso e mais alguma coisa. Muito bem. Então tá, deu certo lá o meu caos do meu primeiro emprego, né? Deu Sim, você certinho. conseguiu se expressar de forma organizada. Isso aí. Laine, você comentou comigo que existem alguns critérios para uma boa escrita ou para uma boa produção textual. O que você vai dar de informações aí para gente? Ah, sim. Então, como a gente já, né, definiu que redação é redigir, né? Então, para redigir bem, a gente precisa ter alguns critérios. O primeiro critério é a capacidade de leitura.
E o segundo critério, interpretação de texto. Nossa, mas para escrever eu preciso ter leitura, preciso ter interpretação? Precisa. Para redigir, você precisa. Por quê? Porque se você não consegue interpretar a proposta da redação, se você não consegue ter uma capacidade boa de leitura, então você vai cair num erro muito grave, que é não entender o tema, não trabalhar em cima do que se está pedindo, não é? Então, a interpretação de texto, juntamente com a capacidade de leitura, são os primeiros critérios, porque antes de ser um bom escritor, eu preciso ser um bom leitor. O outro ponto, outro critério, é a adequação das ideias, né? Eu preciso ter ideias adequadas ao tema proposto, né? E o último, mas não menos importante, é a argumentação. Eu preciso saber trazer argumentos que defendam aquilo que eu estou querendo transmitir, a minha ideia, a minha visão a respeito do tema, né? Tudo sempre vai girar em torno do tema. Isso eu não posso esquecer em momento algum. Muito bem, né? É importantíssimo, né, Elaine, ter o tema como foco principal. Depois eu sei que você vai falar mais coisas disso, mas o tema é importantíssimo, né? Legal. Você comentou comigo que você ia dar 5 dicas para melhorar o seu texto. E eu fiquei extremamente curiosa com essas 5 dicas. Anota aí, gente. Quem está com o caderninho, pega o caderninho, são dicas de ouro. Na outra live que a gente fez sobre concurso público, quem também está lá, já está no YouTube do Acolher, mas tem também no IGTV. A Elaine deu dicas de ouro, né? Até tem algumas meninas que já estavam na outra live, vocês podem comprovar isso. Só um pedido, gente. Quem puder, ir dando os coraçõezinhos, porque isso ajuda o Insta a avisar que essa live é importante para outras pessoas. Se tiver alguém que você sabe que esse conteúdo é relevante, por favor, mande um aviãozinho no direct, aquele aviãozinho que está aí do ladinho, do lado direito. E também façam comentários aí. Já marquei, tem uma perguntinha, já deixei anotadinho para depois passar para a Elaine. E vamos seguir. Então, vamos lá para 5 dicas para melhorar o seu texto. Então, vamos lá. A primeira dica, né, tem a ver com os critérios que eu falei, que é fazer uma leitura temática, né? Uma leitura temática para adequação da proposta. Que seria uma leitura temática, né? Então, na hora que a gente estava fazendo o nosso esquenta, né, eu e a Cris, ela teve assim algumas dúvidas com relação à leitura temática, né? Então, a leitura temática, na verdade, ela está relacionada a eu identificar claramente o tema, né? Então, por quê? Porque quando eu não tenho uma boa leitura temática, eu corro um risco muito sério, que é um risco, na verdade, 2 riscos, né? Eu corro o risco de fazer uma fuga do tema, que é seríssimo, e eu corro o risco de fazer um tangenciamento do tema. Se vocês verem, né, o edital do Enem, ele fala claramente sobre essa questão de tangenciar, né? Então, sabe aquele ditado, sair pela tangente? Né? Já ouviram falar desse ditado? Então, quando eu faço um tangenciamento, é como se eu estivesse saindo pela tangente. Ou seja, eu vou, assim, falar, mas não vou falar tudo que eu tenho que falar, né? Eu vou fazer, assim, uma leitura parcial, né, do tema. Então, isso isso é um exemplo de leitura não temática, né? Então, é muito importante eu fazer uma leitura total. Eu não posso ter uma identificação parcial do tema.
né? Porque isso faz com que eu perca pontos preciosos, né? Eu fazer só uma leitura parcial. Né? Vou dar só um exemplo rápido para a gente entender bem essa leitura temática, porque ela é muito importante. Né? Então, por exemplo, no Enem deste ano, o tema era o estigma das doenças mentais. Estigma das doenças mentais. Muita gente tangenciou esse tema, porque falou apenas das doenças mentais. Né? Então pegou e ficou falando que era doença mental, como tratar uma doença mental, né? E não falou sobre estigma. E aí foi onde perdeu o ponto. Né? Por quê? Porque era para falar sobre o estigma, né? Estigma da doença mental. Então, em primeiro lugar, eu teria que ter claro o que é estigma. Né? Estigma é uma marca. Estigma é vamos dizer assim, um preconceito grande contra as pessoas que têm doença mental. Então, se isso não tivesse claro no meu texto, eu correria o risco de tangenciar o tema. E isso ocorre em todos os temas, tá? Inclusive, a nossa querida VUNESP, que é a nossa banca, ela gosta muito de usar temas grandes, com conexões dentro do tema, para exatamente fazer com que as pessoas esqueçam e falem apenas de um ponto do tema. Né? Então, essa leitura temática é a primeira dica que eu dou. Fez a leitura temática? Qual que é o segundo passo? Segunda dica. Fazer um projeto de texto. Projeto de texto. Quem estava aqui na última live viu que nós falamos sobre mapas mentais. Né? E os mapas mentais são uma forma de fazer projeto muito boa. Por quê? Porque muita gente pensa que o projeto é um rascunho. Né? Então ela pensa assim, eu tenho que escrever toda a redação, né? Aí ela vai lá e escreve, né, as 30 linhas da redação, e depois ela vai passar a limpo. Só que na hora que ela vai passar a limpo, ela não gosta do que está lá. Então ela começa a mudar. Aí o texto fica como se fosse uma coxa de retalhos, né? Todo remendado, né? Porque a pessoa não fez um projeto. Na verdade, ela fez um pré-texto e que depois ela acabou nem gostando do pré-texto e aí fica uma confusão. Aí ela vai passar limpo, não dá tempo. Então, tudo começa a complicar, né? Então, o mais importante é eu saber fazer um projeto. O projeto é eu colocar os pontos principais, né? Quais os pontos que eu vou trazer no meu texto. Por isso que o mapa mental é tão interessante. No meio, eu vou colocar lá o tema da redação, aí eu vou puxando as conexões sobre, né, aquele assunto, aquele tema. E no final, na hora que eu vou escrever, eu já tenho tudo muito administrado, muito organizado. Né? Então, o projeto de texto seria o meu segundo ponto a observar. Depois vem algo que a gente ouve falar bastante, que é coesão e lógica, né? Então, a coesão, na verdade, são as conexões do texto, né? As amarrações, né? Vamos pensar que vocês estão fazendo uma roupa, né? Então, o projeto do texto seria você estar alinhavando, né? E depois, quando você vai escrever, né, a coesão seria a costura firme, né? Aquela que liga mesmo de forma muito bonita, né? Aquelas coisas de acabamento, sabe? Que às vezes você pega uma roupa, você olha e fala, o acabamento dessa roupa não tá bom, né? É a mesma coisa com relação ao texto, né? Então, às vezes a gente pega um texto e a gente acha que ele não tá ligado, não tá conectado, né? Então, por isso que
a coesão, ela entra nesse ponto, né? Ela faz essa ligação entre as palavras, entre as orações, e ela também faz uma coisa que a gente chama de não deixar o texto repetitivo, que é a questão de não repetir palavras, né? Então, a coesão, junto com a lógica, são o andamento do texto. A gente já está indo para a quarta dica, hein, gente? A quarta dica é a coerência. O que é a coerência, né? A coerência é a verdade do texto. Quanto de verdade eu estou colocando naquele texto, né? Então, na coerência entram as citações que eu faço, entram os autores que eu posso usar para reforçar e dar mais verdade para aquilo que eu estou falando. E também, algo muito sério a se observar com relação à coerência é quando eu faço generalizações. As generalizações, elas tiram a coerência do texto, né? O que é generalizar, né? É quando eu falo assim, todo político não presta. Todo jovem é inconsequente, né? Então, muitas vezes, a gente coloca esse tipo de afirmação no nosso texto. E isso tira a verdade do texto. Porque não é uma verdade. Porque quando eu falo que todos, aí não pode ter nenhum que seja diferente. Então, se eu falo que todo político, né, não presta, todo político é ladrão, eu estou tratando de uma classe enorme de pessoas, né? Então, se uma pessoa dentro dessa classe não for um ladrão, automaticamente eu tenho uma mentira no meu texto. E o meu texto deixou de ter coerência, né? Então, a coerência é algo muito sério, né? Que a gente tem que estar observando na nossa escrita. E agora, o último, que, né, não está numa ordem assim de prioridades, não, gente. Todos são importantes, tá? Que seria a linguagem, né? Eu preciso usar a norma culta, né, para fazer o meu texto. Normalmente, quando eu pego a instrução para minha redação, já vai estar lá muito claro. Escrevo um texto na norma culta, né, respeitando as regras gramaticais da língua portuguesa. Normalmente vem isso. Só que às vezes eu finjo que não li, né? E aí pego no meu texto, coloco gíria, né? Coloco um texto cheio de oralidade, né? Coloco tipo no meio do meu texto, coloco eu acho, né? Então, eu começo a criar um texto que não está na norma culta. Porque a norma culta, você precisa se atentar para algumas coisas. Você precisa se atentar à acentuação. Um texto que não tem uma acentuação adequada, ele não está na norma culta. Ortografia, não preciso nem dizer. É um texto cheio de erros ortográficos, é de doer na hora que o corretor vai ler. Eu preciso saber usar os conectivos, como eu já falei, né? Quando eu falei de coesão, né? Eu falei sobre os conectivos, né? E quais são os conectivos? As preposições e as conjunções. Que muitas vezes, na hora que a gente está estudando, a gente não dá muito valor. Mas na hora da produção textual, saber usar preposição e conjunção é um diferencial. Pronomes e verbos. Então, essas questões, né, esses pontos, são o que fazem a linguagem ficar culta, né? Ficar uma norma padrão. Ou seja, por que eu tenho que escrever na norma padrão? Porque assim eu consigo ser avaliado, né, avaliada de igual para igual, né? Por isso que existe o padrão. Porque se não houvesse o padrão,
como que iria se avaliar se um texto está correto ou incorreto? Então, por isso que existe o padrão. E esse padrão, todos nós temos acesso. Basta nós pegarmos uma boa gramática, né, fazermos um curso de português, um curso que nos corrija, né, nos nossos erros, que possa adequar a nossa escrita, né? Então, é muito necessário esse estudo da norma padrão. E agora, eu falei que eram 5 dicas, né? Mas vamos para uma dica bônus? Pode ser, Cris? Pode, Lã, pode sim. E aí, conforme for falando a sua dica bônus, eu vou linkando com algumas perguntas, né? Até quando você falou sobre a questão do texto, da escrita, uma das perguntas que apareceu, e aí se você, eu acho que vai estar dentro da sua dica bônus, mas vamos lá, era a questão de mesclar letra bastão e letra cursiva. Foi uma pergunta que uma das nossas seguidoras fez, né? Eu não vou colocar, foram as pessoas, mas fez antes, inclusive, para a gente até, né? Então, se mesclar letra cursiva e letra bastão na redação, se pode fazer essa mescla. Ah, sim, muito interessante essa pergunta. Não sei se está na dica bônus, mas vamos lá. Você acredita que tá, Cris? Olha só que legal, que bom que está, né? Está sim, porque a minha dica bônus, ela tem a ver com a apresentação estética do texto. Olha só, que coincidência, né? Vai de encontro a essa pergunta, sim. Porque a apresentação estética é aquilo que o corretor vê antes de ler a sua redação. Olha só. E assim, eu gosto sempre de reforçar que essa parte da estética do texto, ela não exige tantos conhecimentos. Ela exige mais dedicação, capricho e atenção, né? Então, a primeira coisa que o avaliador vê, né, o corretor vê, é a letra, né? Isso é fato, né? A gente pega um texto para ler, a primeira coisa que a gente olha é a letra. Primeiro para a gente ver se está legível, se vai dar para a gente ler o que a pessoa escreveu, né? Então, essa letra legível, ela não precisa ser uma letra assim, nossa, cheia de rococó, né? Uma letra assim, igual de convite de casamento. Não precisa ser nada disso, tá? Ela pode ser tanto cursiva quanto uma letra de forma. Não tem problema nenhum. E a mescla também não tem problema nenhum. O mais importante é que ela seja legível. E só tem uma coisa que é muito importante na hora que eu vou falar de letra. A identificação de maiúsculas e minúsculas. Então, o problema de quem faz letra bastão, né? Letra de forma, é essa identificação, né, da maiúscula e da minúscula. Porque muitas vezes, quando eu faço letra de forma, eu não uso aquele azinho minúsculo, eu uso só o maiúsculo. Eu não consigo fazer um P minúsculo, eu uso o maiúsculo, né, o N, o M. Né? E isso, sim, prejudica a redação. Tá? Porque o que o corretor vai observar é se ele consegue identificar maiúsculas e minúsculas e se ele consegue ler o seu texto de forma tranquila, sem se esforçar, tá? Por que eu sempre costumo bater nessa tecla, que a letra tem que ser legível? Porque você imagina um corretor que ele pega 200 redações para corrigir. Você acha que ele vai corrigir com bons olhos uma redação onde a letra precisa até de uma lupa para entender? Não. Ele vai passar por cima. O que ele não entender, ele não vai ficar voltando, não vai ficar lendo 10 vezes, igual a sua professora, né, do primário, né, do fundamental fazia. Ela até te chamava, né, para você falar o que estava escrito. Né? Agora o corretor não. Ele está ali com um monte de redação. Então, quando ele pega uma com a letra legível, gente, dá pulos.
dá pulos de alegria. E pensa, ai, que maravilha! Pelo menos esse esforço de identificar a letra eu não vou ter. Né? Olá, então, só um acredito comentário. Que respondi, né? Acho que sim. Não, só um comentário que a gente, num dos nossos bate-papos, um detalhe, né, gente? A redação, ela só é corrigida, né, com o caso de concurso, né, Lã? Quando você acertou uma certa porcentagem da parte geral, né? Da parte de xizinho lá, esqueci, das questões objetivas. Depende da curva de cada, né? Dos acertos do grupo todo, que a gente chama de curva, né? Então, dependendo da curva, normalmente eles falam em 50% dos acertos. Só que quando a maioria acertou mais do que 50%, aumenta essa curva e vai ficando cada vez mais afunilado. E aí, quem consegue esses acertos é que vão para a correção da redação. Então, né? E a redação tem um peso muito grande, que aí a Elaine vai contar qual é o peso gigante da redação. Conta aí, Elaine. Isso, né? A redação tem peso de 40%. Né? Então, ela é um peso grande, ela é quase 50% da sua prova. Né? E ela, na verdade, ela é que define. Né? Eu acho até que tinha um comentário aqui de uma pessoa que falou que foi reprovada num concurso por conta da redação. Né? Então, realmente, a redação é o que define, é o que te classifica. Né? Então, por isso que a redação ela é tão importante. Né? Ela pode ser a sua salvação ou a sua perdição. Né? Então, continuando, né, nessa parte da apresentação estética do texto, tem uma outra coisa também que às vezes a gente não leva em conta, que é identificar de forma clara os parágrafos. Né? Então, quando o corretor pega e olha aquela redação e ele vê um blocão que ele não sabe onde começa, onde termina, quantos parágrafos tem ali, onde está o parágrafo de introdução, onde está o desenvolvimento, onde está a conclusão, aí desanima também, gente. Né? Não é fácil, não. Você vê aquele blocão né, de texto sem você saber como definir aquilo, separar em partes, né, como deve ser uma redação. Então, lembra da história da professora que falava assim, 2 dedinhos na margem, parágrafo. Acho que todo mundo já deve ter tido uma professora que falou isso. Isso é muito importante. Porque se você não define claramente os parágrafos, o seu texto esteticamente não está correto. Então, vamos atentar a isso. Outro ponto também é a questão da margem no final. Você tem que criar um padrão de margem e seguir aquele padrão. Para ficar igual quando você pega o texto do Word justificado, com parágrafo, tudo certinho, assim que tem que ser a sensação do corretor quando ele vai ler o seu texto. Né? O último ponto... E a separação? E a separação de sílaba, então, Laine? Sim, a separação de sílaba entra também na estética. Né? A separação de sílaba, na verdade, na estética e também na pontuação da redação. Porque uma pessoa que separa, né, errado as sílabas, ela demonstra que ela não tem conhecimento pleno da língua portuguesa. E um dos pontos da redação é avaliar exatamente isso. O quanto a pessoa tem de conhecimento da língua portuguesa, o quanto ela tem de cultura, né? De conhecimentos gerais, né? De posicionamento, de objetividade. Olha só o quanto que a redação pode avaliar. Por isso que ela está sempre presente nos variados concursos. Né? Então, a última coisa da apresentação estética do texto é a questão das rasuras. Rasuras. Posso rasurar o meu texto? Não. Elaine, só um parêntese. Essa questão da rasura, eu acho que vai responder uma pergunta de uma dos seguidores que colocou assim, ó. Aconteça o que acontecer, eu não posso esquecer de. E aí eu lembrei quando você falou da rasura. Vamos lá. Respondendo. Aconteça gente, o que acontecer. Aqui, tá? Aconteça o que acontecer, não rasure. Né? Então, às vezes a gente fica com vergonha do erro.
né? Às vezes a gente escreve, sei lá, a gente quer escrever possibilidade e escreve possibilidade com S só. Aí a gente fica com tanta vergonha que a gente quer esconder aquele erro. Então a gente começa a rabiscar, 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 até rasga a folha, né, para tentar esconder o erro. Só que fica pior. Fica pior, eu não posso fazer isso. Na verdade, se eu errei, eu tenho que passar um único risco no meio da palavra e na frente escrever de forma correta. Essa é a única saída quando eu cometo um erro na minha redação. Então, por isso que eu tenho que ir escrevendo e lendo, escrevendo e lendo. Porque se eu escrevo uma palavra e leio, muitas vezes eu já identifico o erro. E aí eu tenho tempo de fazer isso, passar esse risco e escrever na frente de forma correta. Agora, se eu continuo escrevendo, aí não tem jeito. Eu não posso riscar e escrever em cima certo. Eu não posso fazer setinha. Eu não posso escrever embaixo. Eu não posso nada. Aí você vai ter que ficar com aquele erro, né? Conforme-se, né? E fique com o erro. Tá? É melhor do que você rasurar, fazer algo que comprometa mais ainda a apresentação do seu texto. Então é isso. São 5 dicas, mais a dica bônus. Então foi isso. E agora tem um monte de perguntas. Elaine, vamos lá, vamos ver se a gente consegue ir respondendo. Eu fui anotando aqui, gente, qualquer coisa vocês me ajudem. Uma das perguntas que foi colocado aí, como, assim, só finalizando as perguntas que foram antes da live, tá? Nós já respondemos sobre mesclar letra bastão, letra cursiva. Foi perguntado, estamos respondendo. Eu sei que a pessoa está aí na live, muito obrigada. Também foi perguntado sobre o que não aconteça o que acontecer, não esqueça que é não ficar rasurando, que eu lembro que foi sua dica. A outra, como seria uma redação perfeita? Eu acho que a perfeita engloba tudo que você falou aí. Penso eu. Se você tiver alguma coisa para acrescentar no que seria uma redação perfeita, e aí só continuando, né, complementando essa pergunta que surgiu agora, como fazer uma boa redação na concepção VUNESP? E aí também colocaram sobre a VUNESP, aqui no caso, que a gente está mais trabalhando nesse momento é para o concurso de Guarulhos, né, o PEAC de Guarulhos. Mas uma das pessoas que estão na live, que inclusive, como você comentou sobre os 3 pontos da redação, né, que por causa de 3 pontos não conseguiu entrar, ela perguntou também sobre as diretrizes, se a gente podia falar alguma coisa sobre as diretrizes da Prefeitura de São Paulo. E aí, assim, uma dica, eu não falei isso nessa live, né, mas eu já prestei vários concursos, desses vários, 3 eu passei. Eu tô nele até hoje, que fazem 16 anos, e 2, eu fui chamada pelo Telegrama e tinha mudado de casa, era na época do Telegrama, como diretora de Guarulhos, e eu acabei não assumindo, fiquei sabendo depois. E de professora da educação infantil aqui de Guarulhos também eu fui chamada, só que não deu certo o acúmulo, eu acabei abrindo mão. E eu lembro, assim, uma coisa que ficou muito clara para mim nos meus estudos, se a Elaine depois, né, discordar ou não quiser acrescentar algo. Mas o que ficou muito claro para mim era eu entender a linha pedagógica daquela prefeitura, daquela rede. Então, qual é a concepção de criança que aquela rede tem? Qual é a concepção de educação que aquela rede tem? Está pautada no quê, né? E se a gente voltar lá atrás, nos nossos estudos, é uma visão mais construtivista? Claro que agora tem a BNCC que meio que traz um pouco mais o norte para isso. Mas se a gente pensasse, quando eu prestei em 2004, ainda era tudo muito novo. Mas eu busquei essas informações lá dos meus estudos da pedagogia, né, pensando nos teóricos que são mais padrões, que embora outros autores vão dando, né, tipo Piaget, Vygotsky, Vallon, que são teóricos que se pensar em educação infantil, tá, gente? Que é a minha área de zona de segurança. E aí eu acho que isso já responde um pouco às diretrizes. E para ajudar nisso, as próprias prefeituras têm os documentos próprios. Então, a Prefeitura de São Paulo tem o currículo da cidade de São Paulo, que está público, é só entrar no site que você consegue baixar. A Prefeitura de Guarulhos tem os QCNs, os quadros de saberes necessários, que isso ajuda a pautar as diretrizes daquela prefeitura. Ok, Lá,
Tem alguma coisa? Sim, ok, com certeza. Essa aí eu ia passar para você mesmo, essa pergunta. A das diretrizes, Você sim. já... Agora o da VUNESP eu jogo para você. Tá bom. Como Então, fazer a uma boa VUNESP, redação na concepção VUNESP. Vamos lá. tá. A VUNESP, ela tem algumas exigências, principalmente da norma padrão, tá? Ela vai cobrar bastante essa questão das regras gramaticais, né? Até porque ela vai ter bastante questões na língua portuguesa sobre isso. Ela é bem exigente neste ponto, né? Todos os concursos que eu vi até agora, eu falo até agora, porque a banca, na verdade, ela tem liberdade de pedir o que ela quiser numa redação, tá? Ela pode até pedir uma narrativa, nada impede, né? Mas, no caso do edital, o edital da Prefeitura de São Paulo, de Guarulhos, né? Desculpa, falou de São Paulo, eu fiquei com São Paulo na cabeça. Né? Então, o edital da Prefeitura de Guarulhos fala que vai ser uma dissertação argumentativa. Né? Então, ela vai querer que esteja muito clara a tese, ou seja, o que você vai defender na sua redação como um todo. Né? Em cima da tese, você vai apresentar a argumentação. Né? Então, essa é a cara da VUNESP. Vai cobrar bastante a questão gramatical e vai cobrar bastante a tese. Ela vai querer saber exatamente o que você pensa sobre aquele assunto e como você defende esse seu pensamento. Né? Com relação ao texto perfeito, né, a redação perfeita, a redação nota 10, a redação nota 10 é aquela que leva em conta, né, as dicas que eu disse, mas que principalmente tem identidade, né? Aquela onde fica nítido que você conhece sobre aquilo que você está falando. Então, por isso que é tão importante eu ampliar o meu leque de conhecimentos, conhecimentos gerais, culturais, econômicos, políticos, né? Porque são os eixos, né? Os eixos são os eixos sociais, políticos e econômicos. Esses três eixos eu preciso ter muita base neles. Então, sempre que eu pensar num tema, pensei em violência. Socialmente, como é a violência? Economicamente, como é a violência? Politicamente, como é a violência? Então, todos os temas que você estiver treinando, estudando, trabalhe com os eixos temáticos, né? Com todos esses três eixos. Que aí você tem muita chance, né? Logicamente, com muito treino, muito estudo, ajuda, né? Curso ajuda bastante, porque tem professor ali que vai direcionar. Então, tudo isso a junção de tudo isso que faz uma redação nota 10. Vamos lá, tem mais perguntas aqui, tem várias, vamos ver. Quando a gente falou de riscar a palavra, a Fanny comentou que ela aprendeu uma vez, né, em colocar a palavra entre parênteses quando estiver errado e colocar do lado sem efeito, um SE de sem efeito. Se isso não se usa mais, se isso não está correto. Não se usa mais, tá? A forma agora, atual, né, é essa. Você passa apenas um risco na palavra, no meio da palavra, e na frente, sem escrever nada, sem alardes, você escreve a forma correta. Né? A regra agora é não alardear. Eu lembrei um ditado da minha avó, mas eu não vou falar publicamente. Né? Quanto mais você abaixa, né? Então é melhor. Exatamente. Né? Então, sem alarde, sem muito, né? Apenas corrija e pronto. Lã, deu uma cortadinha. Tá me ouvindo? Tá. Tô te ouvindo. Aí também teve uma pergunta até interessante, né? Porque depende muito do tema, que é assim: como fazer uma redação, mesmo não sabendo muito sobre aquele tema? Então, ultimamente nunca vem o tema solto, né? Vem sempre os textos de apoio.
Então, os textos de apoio, eles vão te ajudar a dar uma entendida ali no assunto, né? Mas lembrando que você não pode copiar trechos dos textos de apoio, né? Mas você pode tirar as ideias, sim, do texto de apoio. Porque, na verdade, o texto de apoio é um recorte sobre o assunto. É um recorte sobre o que a banca quer sobre aquele tema, aquele assunto. Então, os textos de apoio ajudam bastante a, pelo menos, dar um norte sobre aquele tema. Pensando nisso, uma das perguntas foi se poderia utilizar, não sei já nem onde eu anotei aqui, mas se poderia utilizar as próprias perguntas, né, as próprias perguntas, eu acho que foi uma coisa até que a gente conversou, as próprias perguntas que aparecem, né, durante a prova como base para o seu estudo. Aí eu vou perguntar e eu mesmo já vou responder uma coisa que eu pensei. Mas para isso a gente precisa estar certa do que a parte pedagógica que a gente respondeu, seja né, se for realmente provavelmente voltado para o pedagógico, que nós respondemos, nós estamos convictas que estava certa, porque senão também você pode dar um tiro no pé. Não, né? Verdade, Desculpa com usar um certeza. termo assim, mas você pode se prejudicar, né? E ficar tangenciando o tema, lembrando da tua fala. É isso, Lã? Verdade. Então, por isso que, assim, a dica que a gente dá com relação à redação é que você pegou a prova, já olha a redação, já dá uma lida, já tenta fazer aquele projeto. Mas não escreve ainda o seu texto, não. Vai fazer a prova, principalmente a parte de língua portuguesa, que pode te ajudar, né? Então, você vai primeiro fazer isso, né? Você vai primeiro fazer, pelo menos a parte de língua portuguesa, se tiver conhecimentos gerais também ajuda bastante, e depois você volta no texto para dar continuidade à sua redação. Né? Então, vai ajudar sim você a ter um norte também, porque normalmente as provas elas são muito amarradinhas. Então, elas acabam uma coisa, vai complementando a outra, e vai de encontro ao tema da redação, na maioria das vezes. Muito bem. Aí tem uma pergunta da Fernanda sobre se existe uma quantidade mínima ou máxima de parágrafo para introdução, desenvolvimento desenvolvimento e conclusão. Existe, acho que até um pouco daquilo que a gente conversou hoje, né? O mínimo de linhas, máximo. Sim, existe, Lã? sim. Vamos lá. Não é que existe ou não existe, é porque normalmente a dissertação ela tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, para a introdução é um parágrafo só. Para a conclusão é um parágrafo só. E o que se espera é que tenha pelo menos 2 parágrafos de desenvolvimento. Porque um parágrafo só fica pobre, né? Então, acaba sendo um padrãozinho, assim, 4 parágrafos pelo menos. Né? Mas, assim, o que pode variar é os parágrafos do desenvolvimento. Porque você pode ter 3 parágrafos de desenvolvimento, por exemplo. Né? Mas o mais importante é você observar, né, a equivalência, né, desses parágrafos, não fazer um parágrafo com 10 linhas, outro com 2 linhas, né, tem essa equivalência, esse equilíbrio. A introdução e a conclusão são parágrafos menores do que o de desenvolvimento. Né? Então, são essas, mais ou menos, os direcionamentos com relação aos parágrafos. Olã, e aí tinha uma pergunta ou uma afirmação que eu achei muito interessante, que também vale para isso, quando você falou de generalizar demais, né? Tomar cuidado com a questão de generalizar. Alguém comentou, acho que foi a Fanny, que se isso vale também para quando falamos, né, falamos para os pais, ou algo sobre os pais, né? Às vezes você generaliza demais, ou tomar cuidado, né, com esses termos, e inclusive, né, ou sobre o Estado, enfim. E aí essa questão, quando a gente falou dos pais, e você está falando do texto, nós, professores, sempre precisamos fazer os relatórios, os famosos relatórios, seja os relatórios de registro para as crianças, né, de avaliação, do acompanhamento, no caso da educação infantil não é avaliação, mas os acompanhamentos, né, do desenvolvimento da criança para os pais, né, a Fanny quis dizer país, ai Fanny, perdão,
Eu não tinha, eu vi paz, então, sobre o país também, né? A parte de generalizar serve para o país e para o Estado, sim, também tomar muito cuidado, né? Como diz minha mãe, teve um texto do Valdir Carleto esses dias falando sobre isso, né? Que ele não queria estar no lugar de quem decide, só fazendo um parênteses, né? Sobre isso. E é exatamente isso. Não queria estar no lugar de quem está decidindo hoje, né? Sobre tudo o que está acontecendo nesse mundo, né, gente? Sim. Mas, enfim, né? Só o Senhor Uhum. mesmo, só Deus para nos ajudar, para ajudá-los e nos ajudar. Então, eu acho que essa questão dessa estrutura textual tem muito a ver também para isso, né? Não só para a redação, é para a vida, né? Na verdade, Sim. essas dicas que você está dando são valiosíssimas para a vida. Deixa eu ver se tem mais alguma que eu não respondi. Quantidade de parágrafos, ok, você já falou. Aí tem aí uns pedidos, se a gente podia fazer uma live sobre a redação, sobre como fazer uma redação no nível Vunesp. Hum. E já, né, gostaria de falar nesse momento assim, atendendo a pedidos, uma live eu não sei, a gente pode até pensar, né, Laine, em alguma coisa assim, mas de princípio a gente vai ter um curso já previsto como técnicas de redação para concurso, com aprofundamento em português, né, Lan? Vai ser aos Sim. sábados, a ideia é começar 10 de abril, então não vai ser um custo caro, gente, considerando todo o momento que nós estamos vivendo no Brasil, né? Considerando tudo isso, tudo que nós estamos enfrentando. Então, a gente não vai pôr um custo alto, vai ser um curso de 6 horas, que a Elaine preparou com muito carinho. Né? Vocês vão ter o privilégio dela corrigir a redação e dar um feedback para cada aluno, pelo menos uma redação, né, Lan? Então, assim, as Sim. aulas vão ser gravadas pelo Zoom, vai ser ao vivo e gravadas também depois. Então, eu acredito que vai ser super, super mega legal. Tem também o preparatório para concurso, que nós estamos, né, fazendo a revisão do preparatório só da parte dos conhecimentos pedagógicos e autores junto. Então, são 12 aulas, mais um tira-dúvidas. Então, 12 aulas de 1h30, então são 20 horas de curso. O link está na nossa bio, para quem quiser fazer inscrição. Lá tem a opção da redação. Então, entra depois que terminar a live, entra lá na bio, quem tiver interesse. Né? E assim, um custo-benefício bem baixinho. Né? A gente está fazendo num valor baixo, considerando o momento. Então, é a nossa participação como acolher para também ajudar as pessoas que precisam se capacitar. Considerando o nosso curso presencial, o custo está bem baixo. A Mariana perguntou média de valor. Mariana, acho que a redação, se eu não me engano, a gente está fechando o valor, mas acho que vai custar R$ 47 para as pessoas que não são do acolher. E o curso preparatório é o valor de R$ 70. Então, é um custo bem baixo. E aí vai ter um descontinho na redação quem fizer a inscrição antecipada. Então, daqui a pouco depois a gente vai, amanhã provavelmente entra a postagem, mas quem tiver interesse já chama a gente no direct. No direct também tem um link para participar de um grupo interessados na educação do WhatsApp, então é só clicar lá e já vai direto. Desculpa dos vários recadinhos. E tem uma pergunta aí que é minha, que a Mariana perguntou para mim, quais são os autores queridinhos da Prefeitura de São Paulo. Então, isso é muito desafiador, né? Para o concurso, né? No caso da banca, não sei quem será o concurso, ou a banca da Prefeitura de São Paulo, não vi se tem inscrição aberta, me perdoa, que eu vi que a Mariana comentou que está estudando, acho que ainda não tem concurso em andamento, né? Ainda Mas a não. gente tem se pautado muito em Loris Malaguzzi, né? Pelo menos os nossos estudos como professores da rede, né? A questão da Reggio Emilia, né? A experiência da Itália de Reggio Emilia, então Loris Malaguzzi, esses são os que mais estão se falando hoje. A abordagem M. Pickler também já se fala bastante. Então, para nós, enquanto professores, nos nossos momentos de estudo, são os autores que a gente mais tem se baseado. Né? Tem também a Eleonora Goldschmidt, que traz a questão do cesto de tesouros, o brincar heurístico. Então, para nós, mas se você, né, só um adendo para a Mariana, entra no site da prefeitura, que lá você tem vários documentos, né, na Prefeitura de São Paulo, que tem o currículo da cidade, né, tem a educação de qualidade, então tem várias coisas. Só respondendo aí. Acho que é isso, Laine. Se eu não esqueci de ninguém. Tem sobre estética, agora que eu lembrei, desculpa, da Fanny, que quando você se referia à estética, né, na escrita,
no caso da separação de sílabas, como que funciona? E aí, aí vou deixar para você responder. Eu ia falar, mas deixa. Ah, sim. Então, quem quiser, né, eu fiz um post, né, na minha página, né, do Instagram, eu fiz um post exatamente sobre isso. Porque as pessoas acham que separação de sílaba é uma coisa simples, né, que não tem, né, é só pegar lá, cortar a letrinha e pronto, né? Mas, na verdade, tem várias regras, né? Então, a gente precisa estar atento a essas regras, né? Então, quem quiser se aprofundar mais, veja o meu post lá, né, no Elaine Paixão Santos, né? Que aí vocês vão ver, eu coloco várias regras, é um post bem completo, né, que eu tenho certeza que vai ajudar bastante e vai refrescar a memória de todos nós que esquecemos, né, esses detalhes aí, né, que estudamos na nosso ensino fundamental. Lã, tem última pergunta que estava no comentáriozinho, foi a Mayara que fez. Colocar palavras difíceis na redação torna a redação melhor, conta mais ponto ou não? Não, não conta mais ponto. Principalmente quando você usa palavras difíceis de forma inadequada, né? E um texto rebuscado, ele não é um texto verdadeiro. Porque você não fala assim no dia a dia, né? Então, é claro, você pode usar palavras assim, um pouco diferenciadas da sua fala, mas você não precisa rebuscar, criar, buscar assim palavras, nossa, de dicionário, né? Não é isso que faz a diferença, não. Um texto simples, um texto limpo, né? Um texto claro, faz muito mais diferença, né? Não posso usar gíria, mas também não preciso usar palavras de dicionário, não. Isso não conta ponto, não. Claro que tem algumas palavras que na educação hoje em dia é muito comum, né? Então, por exemplo, o protagonismo da criança, isso eu acho que é legal, né? Que é uma palavra que normalmente, até que agora estão se usando mais, né? Mas o protagonismo, a parte, né, interações, né? Como eu falei do brincar heurístico, é importante quem não conhece estudar sobre, porque são temas que talvez possa aparecer lá e que se a pessoa tiver propriedade para falar, acho que é legal, porque é dentro da educação, né, Lã? Mas realmente achei Sim. legal essa ideia aí, essa visão. Lane, nós já passamos de 1 hora. Ainda bem que agora o Insta não derruba a gente com falta de educação. Parece que Pelo agora as menos ele está lives. um pouco mais educado, né? Tô brincando. Disseram que agora pode ficar um pouquinho mais, as lives podem ultrapassar 1 hora. Mas a gente não pode correr risco e também a gente se comprometeu em 1 hora. Muito Sim. obrigada a todos, né? Primeiramente a Elaine com essas dicas preciosíssimas que você, né, deu pra gente. Elaine, muitíssimo obrigado. Né, que Deus te abençoe por compartilhar. E olha, gente, bora fazer o curso de revisão, né? O curso de revisão para o preparatório para concurso da educação infantil. No caso, eu e a Elaine fazemos parte da equipe de professores, mas tem a Fanny que está aí com a gente, né? Tem outros professores, a Patrícia Lara, enfim, cada um na sua área de atuação, né? Então, tem a professora Dani do Carmo, que vai falar de alfabetização, então são temas bem bacanas. Mesmo quem vai prestar, por exemplo, no caso que a Mariana acho que saiu, vai prestar para a Prefeitura de São Paulo, está se preparando para quando tiver, os teóricos, né, os autores, normalmente não se mudam muito, né? Então é bacana a gente, quem puder estudar aí, seria bem bacana. Obrigada, gente, pelo carinho. Tem vários parabéns, que amou a live, adorei. Muito obrigada. Depois eu vou salvar no IGTV, compartilhem com os amigos, comentem depois, que isso ajuda as coisas a se movimentarem mais aí no Insta. Laine, obrigado. Passo a palavra para você aí para o encerramento. Tá, eu também só agradeço, é sempre um prazer, né, poder compartilhar um pouquinho dos conhecimentos, né, fazer com que mais e mais pessoas possam se interessar por esse ponto tão importante que é a escrita. Uma pessoa que escreve bem, né, automaticamente ela vem de uma pessoa que lê bem, né? Então, esses dois fatores de ler bem e escrever bem são fundamentais para o desenvolvimento de qualquer carreira, né? Não apenas carreira pedagógica, mas todas as carreiras. Todo mundo precisa se expressar bem, precisa escrever bem, precisa ter noções
né, ortográficas, gramaticais. Então, o estudo da nossa língua é maravilhoso, né? Quem não gosta muito, vamos aprender a gostar, que vocês vão ver. O prazer vai surgir com o estudo, com o treino. E estamos juntos aí nessa jornada. Muito obrigada. Ai, obrigada, Alaine. Depois, né, a gente vai compartilhar algumas dicas que ela deu também, né, repostar algumas dicas dela, mas também entrem lá, curtam a página para vocês sempre acompanharem. Até a Fanny escreveu que participou dos joguinhos, eu também. De vez em quando a Elaine faz umas perguntas lá, eu respondo. E é isso aí. Né? É muito gostoso falar da língua portuguesa e aprender a falar melhor, a escrever melhor. Acho que a gente está sempre em constante aprendizado, né, Lã? Como já dizia Paulo Freire, aí precisa a gente, Com certeza. né, enquanto tem vida, a gente está aprendendo. Tá bom? Gente, muitíssimo obrigado pelo carinho, né, por ficarem aí conosco. E vamos pensar aí, quem sabe, depois a Elaine bola alguma outra live aí sobre como montar uma redação, enfim, não sei, vamos pensar. Né? Mas, por hora, quem quiser vai ter o curso aí que vai ter esse atendimento mais personalizado, né, Elaine? Sim. Ao vivo no Zoom. Tá bom, gente? Um grande beijo. Deus abençoe a todos. Laine, obrigada. Ai, deixa eu desativar o comentário para eu tentar tirar uma foto. Nossa, peraí. Aê, dá um sorriso aí. Aê, muito bem, Laine. Pronto. Gente, um grande beijo, viu? Obrigada a todos. Boa noite.